Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária e nesse vídeo eu vou explicar como é possível ganhar dinheiro mesmo em períodos de inflação, períodos de alta inflação. Em outras palavras, como você pode proteger o seu patrimônio da inflação. E para explicar um pouquinho sobre as alternativas para você buscar rentabilidades bem acima da inflação, eu preciso falar antes como a inflação se comportou nos últimos 10 anos aqui no Brasil. Então, passando aqui para o roteiro desse vídeo, nos últimos 10 anos, ou seja, de setembro de 2013 até agosto de 2023, nós tivemos uma inflação acumulada de 79,37%. Isso é a inflação medida pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação do governo, utilizado para correção de títulos públicos indexados à inflação, né? Tesouro IPCA. Então, nos últimos 10 anos, e a gente já teve períodos bem piores do que esse, tá? Mas tivemos uma inflação acumulada de 79,37%. Isso equivale a uma inflação média anual, nesses últimos 10 anos também, de 6,02%. Obviamente, para você ter a média, você não pega 79 e divide por 10, não é assim? Porque esses percentuais, quando você joga um em cima do outro, eles se acumulam. Então, 6,02 é muito mais do que... em 10 anos é muito mais do que 60,20. Daria 79,37, tá? Eu não vou entrar no mérito da matemática financeira disso, mas pode acreditar em mim, nos últimos 10 anos a inflação média anual foi de 6,02% ao ano, aproximadamente 6% ao ano. Isso significa que, aí é onde entra a parte que você precisa entender, e de uma vez por todas, tá? É que se você, pelo menos pensando nos últimos 10 anos, se você pensa em fazer algum investimento para te dar um ganho real, ou seja, uma rentabilidade acima da inflação, aquela rentabilidade que protege o teu poder de compra, você precisaria, mais uma vez, levando em consideração esses outros 10 anos, ter rentabilidades em seus investimentos acima de 6% ao ano. Tá? A poupança, por exemplo, é 6,18%. Então, praticamente, ela só faz recompor a inflação. Então, a poupança claramente não é um bom investimento, entre outros, de muita volatilidade ou mesmo até de rentabilidade negativa. Então, se você pensa em fazer um investimento para proteger o patrimônio da inflação, ele tem que, pelo menos, estar rendendo acima disso, tá? Então, essa é a base desse vídeo. E onde você pode buscar esses tipos de rentabilidade? Existem algumas classes de ativos que te entregam esse tipo de rentabilidade com alguma margem de segurança. A primeira delas talvez seja a mais óbvia para a maioria das pessoas, é como você pode se proteger com a renda fixa, tá? Existe aquela proteção direta da inflação, que é quando você investe em títulos indexados ao IPCA, como o Tesouro IPCA com juros semestrais, Tesouro Renda Mais, porque esses títulos eles vão render para você a variação do IPCA mais uma taxa pré-fixada, por exemplo, 5% mais o IPCA. Então, esses tipos de títulos garantem uma proteção imediata sobre a inflação. Mas o que pouca gente leva em consideração é que os títulos indexados a Selic ou CDI, rendendo pelo menos 100% do CDI, que seria o Tesouro Selic, ou algum CDB que paga pelo menos 100% do CDI, também protegem da inflação. Por quê? Porque, via de regra, a taxa Selic ou o CDI, eles ficam acima da inflação. É uma maneira, inclusive, até de controlar a inflação. Você tem que ter uma taxa básica de juros acima da inflação, de modo que se a inflação começa a subir, você tem que elevar a taxa de juros para poder controlar a inflação. Não vou explicar também a lógica disso, mas via de regra, a taxa Selic é usada justamente para controlar a inflação. Então, se a inflação começa a escapar um pouquinho, eles elevam a taxa Selic. Então, é uma maneira também de se proteger. E, historicamente, o CDI, ou seja, quem investe no Tesouro Selic, já tem também uma boa proteção à inflação. Nesse mesmo período, o CDI nos últimos 10 anos, só trazendo mais uma vez a inflação, nos últimos 10 anos foi 79,37%, que dá uma inflação média anual de 6,02%. O CDI nos últimos 10 anos, 139,74%, que dá um CDI médio anual de 9,14%. Então, quem fez o basicão, investir no CDB, que rende 100% do CDI, ou investir lá no Tesouro Selic, já estaria protegido da inflação, mas com ganho nada muito de encher os olhos, né? Seria alguma coisa, sei lá, 3% mais inflação. E aí, nesse caso, lá o Tesouro IPCA teria dado uma rentabilidade superior. Tesouro IPCA com juros semestrais. Mas agora a gente vai entrar um pouquinho na parte menos óbvia dessa proteção contra a inflação, que é baseada em ativos de renda variável. E quais seriam esses ativos? Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, como se proteger com fundos imobiliários. E as premissas que dão suporte a
esse tipo de investimento como a proteção com a inflação é que o quê? Historicamente, o preço dos imóveis ele acompanha a variação da inflação, isso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Em alguns períodos sobe mais, sobe menos. Tanto é que muita gente, não, investimento bom mesmo é imóvel. Eu comprei um imóvel lá nos anos 2000 por 100 mil e agora ele vale 600 mil. Você pega a inflação dos 2000 para cá, dá praticamente isso, multiplica por 6 o valor. E outra coisa é que os imóveis geram renda passiva através dos aluguéis recebidos e esses aluguéis são corrigidos pela inflação, via de regra. Então é uma maneira, quando você investe em fundos imobiliários, e aqui eu estou falando bem especificamente, fundos imobiliários de tijolo, tá? Aqueles que investem em imóveis, não é fundos imobiliários de papel, seja de crédito, aqueles fundos de CRIs, ou fundos de fundos imobiliários, os FOFs, não é disso, tá? Aqueles fundos de tijolo. Então quando você investe em fundo imobiliário, você está investindo no ativo que é gerador de renda. Então, se você investe em bons fundos imobiliários, essa é uma maneira também de você se proteger da inflação. Lembrando que o retorno total gerado por um ativo de renda variável é dado pela valorização do ativo mais os proventos recebidos. Então, não é só a valorização da cota ou da ação, nem só os rendimentos que eles pagam, os dividendos, é a soma dos dois. E eu vou trazer aqui um exemplo de um fundo que já existe há bastante tempo, tá? O HGLG11, isso aqui é a cotação histórica do HGLG11, sendo corrigida pelo retorno total, tá? Então, aqui está o retorno total acumulado. Então, o que ele se valorizou mais o pagamento dos rendimentos. Então, o HGLG11, ele nos últimos 10 anos, teve um retorno de 328%, que dá um retorno médio anual de 16%. Então, aqui a gente já começa a falar de ativos que rendem bem acima da inflação, bem acima do CDI. Tá? Então, quando você investe em bons fundos imobiliários, você também está se protegendo da inflação. Não é em qualquer fundo imobiliário, não é olhando só para dividend yield. Não é em fundo imobiliário de papel. É você escolher aqueles bons que têm bons imóveis, uma quantidade boa de imóveis, uma quantidade boa de inquilinos, um bom histórico. Então, dá para você fazer uma pesquisa e encontrar tranquilamente para montar uma carteira de 12 a 15 fundos imobiliários de altíssima qualidade. Tá? Então, a HGLG11 é apenas um exemplo que eu estou mostrando do que aconteceu com ele nos últimos 10 anos. Não é, obviamente, uma recomendação de investimento, mas é mostrando que existem bons fundos imobiliários que geram esse tipo de proteção, que permitem que você ganhe dinheiro com a inflação. Uma outra maneira de você se proteger é... Deixa eu tirar aqui. Você se proteger também é com ações. Então, a inflação, para pensar, o que é inflação, né? Até coloquei isso aqui, né? O que é inflação? É o aumento generalizado dos preços de produtos e serviços. E quem é que oferece produtos e serviços? São empresas. Então, quando está rolando, a gente está passando por um momento de inflação, que há uma subida nos preços do supermercado, que dá uma subida nos preços dos planos de saúde, dos medicamentos que você compra numa farmácia, da sua conta de energia, da sua conta de água, do condomínio do seu prédio, do aluguel que você paga no imóvel que você aluga. Quando isso está acontecendo, está subindo o preço, as empresas ou os prestadores de serviços, os proprietários daqueles ativos é que estão recebendo essa diferença. Então, quando você investe em boas empresas também, de uma maneira generalizada, até porque a inflação, via de regra, não é sobre um ativo, claro que ela varia de maneira diferente, impacta de maneira diferente o preço de produtos e serviços, mas de uma maneira generalizada tudo vai subindo, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Enquanto você investe em boas empresas de segmentos diversificados, isso te gera também uma proteção contra a inflação. Porque se a inflação está acontecendo é porque o preço dos produtos estão subindo. Se o preço dos produtos estão subindo, as boas empresas estão arrecadando menos, estão tendo maiores receitas e isso impacta na manutenção ou no crescimento dos seus lucros também. Então vou dar um exemplo aqui, mais uma vez lembrando, tá? Retorno total é a valorização do ativo mais os proventos distribuídos, não é só um ou outro. Tá? Então muitas vezes as pessoas, não, eu vi aqui a cotação do HGLG nos últimos 10 anos e não subiu isso que você falou, porque não está somado os rendimentos. Eu vi a cotação da Real Drogasil e não subiu isso que você falou, porque não está somado os dividendos pagos também, tá? Então aqui, dando um exemplo, não é também recomendação, nem a empresa que teve a maior valorização, tá? Não é isso. É só uma empresa que todo mundo conhece, ou boa parte do Brasil conhece, a Real Drogasil, que tem entre as suas principais marcas a Drogasil, a farmácia, e a Droga Raia, que também é outra farmácia que tem em outros lugares do Brasil, nas duas principais marcas dela. Então, olha só a cotação histórica da Drogasil. Tem um belo de um desempenho também. Nos últimos 10 anos, valorizou-se 831%, o que dá um retorno médio anual de 25%. Mais uma vez, isso é o que aconteceu no passado, não é garantia de que vai acontecer no futuro. Mas é um exemplo que, apesar de ser atípico,
tá? Já aconteceu com várias outras empresas, se você pesquisar, sei lá, Engie, você vai ver uma boa valorização, VEG, você vai ver uma boa valorização, Hypera Pharma, tem tantas outras empresas que tiveram ótima valorização nos últimos 10 anos também. É só para dizer que quando você investe em boas empresas, para deixar claro, quando você investe em boas empresas, essa é uma maneira também de você proteger-se contra a inflação, porque se está aumentando o preço, está aumentando a receita dessas empresas também, e via de regra está mantendo ou aumentando o lucro dessas empresas também. E para fechar, um outro exemplo, uma outra forma de se proteger contra a inflação, de ganhar dinheiro mesmo em períodos de alta inflação, é quando você investe diretamente lá no exterior. Mas aqui é importante fazer uma ressalva. Não é investir em dólar, ou seja, comprar a moeda, só comprar a moeda e guardar debaixo do colchão. Não é isso. É investir em ativos que geram valor em dólar. Rafael, o que é isso? Ativos de renda variável nos Estados Unidos. Trazendo aqui, e aqui o legal de você pesquisar um pouco mais sobre os Estados Unidos, vou até sair da frente da tela aqui. Uma coisa legal de você pesquisar um pouco mais sobre os Estados Unidos é que eles têm dados históricos para praticamente tudo. Tá? Isso daqui, para você ter ideia, o gráfico que eu vou compartilhar, vou voltar agora para ele, é um gráfico de mais de 200 anos, tá? Do desempenho, Total Real Return Indexes. Isso significa o quê? São indicadores de retorno total real, ou seja, todos esses dados são acima da inflação. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, deixa eu até voltar aqui para a tela. Quando tem aqui embaixo nessa linhazinha azul, essa linha de stocks, tem aqui. Stocks rendeu para $1 investido lá em 1800, isso aí valeria hoje $930 mil. Tá? Isso daria um retorno de 6,7% ao ano, mais a inflação americana. Tá? Bonds seriam títulos de longo prazo, Bills seriam títulos públicos de curto prazo, Gold seriam ouro, olha, o ouro é 0,6 mais a inflação. O ouro é um ativo que praticamente só protege da inflação. Não é que seja questão de ser ruim ou ser bom, mas é um ativo que tem essa característica, não é aquele ativo de ganho real, né? Mas estoques, sobretudo, e títulos públicos de longo prazo, eles também entregam esse retorno bem acima da inflação. Então, muita gente se engana ao pensar que a única maneira de você se proteger da inflação é investindo em títulos públicos atrelados à inflação. Existem várias outras maneiras e que, obviamente, dentro de uma diversificação controlada pela sua tolerância a riscos, pelo seu perfil de investidor, a exposição à renda variável pode gerar ganhos ainda maiores, bem maiores, principalmente no longo prazo, do que para quem investe apenas na renda fixa, tá? Então, aqui um exemplo, aqui antes de passar para a conclusão, se você investe, por exemplo, em algum ETF que segue o SP500, o que é o SP500? É o principal índice do mercado americano. É o índice que acompanha as 500 maiores empresas americanas. Então, se você investe no VOO, IVV ou SPY, os três ETFs fazem exatamente a mesma coisa. Não é? Se você quiser investir em um deles, não é para investir nos três. É escolher um deles e investir. Eles investem nas 500 maiores empresas americanas com o mesmo balanceamento, tá? VOO, IVV ou SPY. O IVV, por exemplo, quem investe aqui no Brasil no IVVB11, que é um ETF brasileiro, ele pega a sua grana, investe lá no IVV americano e cobra uma taxa de administração quase 8 vezes maior, entre outras desvantagens tributárias. Tá? Então, para quem investe diretamente no exterior, você tem não apenas essa proteção contra a inflação, mas também uma proteção contra o risco país. E aqui a conclusão é que você investir em ativos de qualidade com a carteira diversificada e protegida do risco Brasil termina sendo a melhor decisão para você proteger o seu patrimônio. Tá? Investindo um pouquinho em cada uma dessas classes de ativos para aproveitar as vantagens de cada uma delas e minimizar as desvantagens, isso permite que você tenha um patrimônio muito mais protegido. Caso você queira saber mais sobre como criar essas múltiplas fontes de renda passiva vitalícia, porque afinal você investe numa ação que paga dividendos hoje e nos próximos anos, você está recebendo dividendos enquanto aquela empresa existir. A mesma coisa, você investe no fundo imobiliário, que já tem vários imóveis e paga rendimentos todos os meses, você colocou um dinheiro nele hoje, você vai receber rendimentos dele até enquanto aquele fundo imobiliário existir. Caso você queira saber mais sobre isso, eu vou disponibilizar uma aula gratuita, tá? O link está aparecendo aqui na tela, né? sociedademilionaria.com/renda-passiva-vitalícia, mas também está aqui na descrição do vídeo e está no primeiro comentário, tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, para explicar que existem maneiras de você proteger seu patrimônio contra a inflação, de você ganhar dinheiro mesmo em períodos de altíssima
inflação, e a alternativa é isso, é você investir de maneira diversificada em ativos de qualidade, tanto aqui no Brasil, quanto também no exterior, mesmo que seja um percentual pequenininho na sua carteira, mas é uma exposição muito inteligente de se fazer, tá? Se tiver qualquer dúvida, é só deixar um comentário aqui embaixo. Não se esquece de curtir aqui no like, tá? Dar o seu joinha, para você não é quase nada, é só dar um toquezinho, mas para mim faz uma baita diferença, porque mostra para o YouTube que esse vídeo tem qualidade e que ele passa a ser recomendado para outras pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal também, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo ficou por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.